Sejam bem-vindas, minhas amigas, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vamos dar continuidade à nossa série de tutoriais para a Unreal com a primeira parte dos projetos base disponibilizados junto com a engine já na instalação. É comum que o primeiro impulso do aspirante a desenvolvedor de jogos seja o de começar do zero, como se utilizar as ferramentas disponíveis fosse uma espécie de trapaça, mas isso não é verdade. Quando alguém começa a construir uma casa, ela não vai extrair argila para fabricar os tijolos, ela vai comprar os tijolos prontos. O objetivo dela é a casa, e todo o resto são apenas etapas que precisam ser completadas para que a casa fique pronta. Da mesma forma, se o seu objetivo é o jogo, você deve estar pronto para utilizar as ferramentas à sua disposição da melhor forma possível. Por isso, nesse vídeo nós vamos conhecer quais são os projetos base, ou modelos de projeto, que vem com a versão básica da Unreal Engine, e como eles podem te ajudar a completar o seu jogo. Não se esqueça de assinar o canal para continuar acompanhando essa série de tutoriais sobre a Unreal Engine. No modo First Person, ou primeira pessoa, o que a gente tem aqui é um pequeno mapa, com as paredes aqui delimitando uma área jogável, alguns objetos que você pode interagir com eles, que são representados por esse material branco, materiais que você não pode interagir, que são representados por esses materiais cinza. O jogador, e basicamente é isso que esse mapa tem implementado. Na verdade, ele tem mais coisas implementadas. Ele tem o sistema de atmosfera do Unreal, quer dizer o que? Se você olha para cima, você tem carregado esse céu que, além de fazer a parte visual, também faz a parte de iluminação do ambiente. Veja aqui que tem a sombra projetando. Isso é devido a esse sistema que já está implementado nesse mapa. Vamos dar uma olhada então o que acontece quando a gente aperta o play. Então, uma vista normal de primeira pessoa, a gente pode ver que a gente tem aqui uma arma com uma animação, e vamos lá. Então, se eu clico com o botão direito do mouse, ele atira um projétil que interage com os objetos que estão marcados pelo material branco, aplicando uma força neles. Aperto barra de espaço e pulo, movimentação normal de jogos em primeira pessoa. Beleza. E é isso. As blueprints que vêm junto, você tem uma blueprint para o personagem jogador, que controla a movimentação e chama e entende os comandos que você está passando pro jogo. Essa interface do usuário aqui de primeira pessoa, que é aquela cruz que a gente vê quando está jogando. Bom, como a cruz é feita através de comando, a gente não tem uma imagem dela aqui, mas quando a gente está jogando, você pode ver que no meio da tela tem uma cruz que marca o centro do jogo, que você usa também como a mira. E a gente tem uma blueprint, um script que comanda o projétil que você está atirando. Então, se você fosse modificar esse projeto, tá tudo bem separadinho. Se você quiser modificar só o marcador de centro de tela ou a mira, você consegue fazer. Se você quer usar exatamente as mesmas configurações que estão aí, só mudar de uma esfera amarela para uma esfera vermelha ou para um quadrado rosa, você pode fazer facilmente, só manipulando esses scripts que já estão aqui. Então é um template bem útil e é um template que eu quero explorar num futuro próximo para poder fazer um jogo de terror em primeira pessoa. Estamos aqui no Flying Template, ou template de voo. Vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui nesse mapa? Então a gente tem uma área bem verticalizada em comparação com o de primeira pessoa que a gente viu. Provavelmente, como a gente está voando, a gente vai querer interagir com objetos
verticais, tanto quanto objetos horizontais. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos mandar um play aqui e vamos ver o que acontece. Então, a gente tem aqui a nossa nave, com a WSD eu controlo a direção dela e o mouse aqui não faz nada. Nossa senhora. É isso aí. Eu gosto de videogame, mas isso não quer dizer que eu sou bom em videogames, né? Meu Deus do céu. Bom, acho que deu pra vocês entenderem aí. Beleza, então a gente tem basicamente o script de uma nave que consegue se deslocar em 3 dimensões. Ela voa bem lento aí. Ainda bem, porque apesar dela estar bem lenta, ainda assim eu fracassei miseravelmente em controlar ela. Se ela estivesse muito rápido, acho que seria pior ainda. Então a gente tem aqui o Game Mode também para esse projeto, que da mesma forma como nos outros projetos, é simplesmente o script que comanda o seu jogo. Ele diz qual mapa vai abrir primeiro, qual é o personagem jogador, quem controla ele e tudo mais. E você vê que aqui o único script que a gente tem é o da própria nave, que controla a movimentação dela. Então se isso bate com algum projeto que você está fazendo, vale a pena dar uma tentada. Até porque questão de velocidade, o quanto que se você muda o ângulo quando você aperta uma tecla ou qualquer coisa assim, é super fácil de fazer a adaptação à mudança diretamente no script. Bom, agora estamos aqui no Puzzle Template, ou o modo de jogo de quebra-cabeça. Vamos dar uma olhadinha então o que o mapa tem. A gente começou aqui com uma visão de cima para baixo, uma visão bem vertical. Então, basicamente, é só mesmo a região onde provavelmente o jogo vai ser projetado. Não tem nada para poder interagir. Tem apenas aqui essas boxes aqui que servem para poder marcar a região a ser iluminada. A gente pode ver que o céu está carregado aqui. Vamos dar o play então e vamos ver o que acontece. Opa, legal. Então esses blocos aqui são carregados quando a gente dá o play. Tem um marcador de pontos aqui. A gente interage usando o mouse. Vamos clicar aqui. Ok, ele me deu um ponto por clicar em um botão. Olha só que maravilha, como eu sou bom. Muito bem, parece que é só isso que ele faz mesmo. Mas o interessante é que aqui a gente consegue ver o mouse na tela de jogo. A gente consegue usar o mouse. Veja que os blocos eles percebem a presença do mouse sobre eles quando a gente movimenta o mouse sobre eles. Então, e quando eu clico, ele entende o comando que foi clicado e faz alguma coisa, que no caso é mudar para amarelo. Se você estiver construindo um outro jogo de puzzle, provavelmente você vai fazer uma coisa mais interessante. Então vamos dar uma olhada aqui nas blueprints que eles nos fornecem. Olha só, então temos aqui o Game Mode, mais uma vez. Aqui a gente tem um Player Controller, que é algo que a gente não tinha visto ainda, que ao invés de você fazer os controles, a percepção dos controles e os comandos que se desenrolam a partir desses inputs saírem a partir do próprio jogador, você tem um outro mecanismo para poder fazer isso, que é o script que o Unreal chama de Player Controller. Então é uma forma de organização, uma possibilidade de organizar essas coisas de forma um pouco diferente. Em algumas situações é mais interessante fazer de um jeito, outras de outro, vai depender do seu caso. De qualquer forma, tem o personagem jogador, o Player Character aqui, só de curiosidade. Você vai ver aqui que a gente não tem nada aqui, a gente tem uma cápsula que provavelmente nem é usada. O que ela tem aqui, na verdade, são as câmeras, porque é a câmera que ele usa como o personagem jogador. Então o personagem jogador nesse jogo aqui é nada mais do que a câmera, é a visão que você estava olhando de cima para baixo, porque a gente está jogando com uma câmera no computador normal. Se você estivesse usando o VR, você estaria usando essa câmera aqui. Como não tem o VR,
Nós não vamos ver isso. A gente tem também um script que explica como os blocos são carregados, então a posição deles e tudo mais, e o bloco em si, que é o objeto com o qual você interage. Quando você clica, ele muda o material do bloco de azul para deixar ele de azul para amarelo. Esse é um template bem básico, ele parece bobo, mas todo esse processo de fazer o seu mouse interagir com alguma coisa e que essa coisa se transforme em outra ou faça alguma coisa quando você interage com ela, já está todo programado aqui. E é uma parte que pode dar uma dorzinha de cabeça quando a gente está começando. Bom, agora estamos aqui no Rolling Template, o modo de rolamento, de rolagem, de rolada, eu não sei muito bem. Mas veja que novamente a gente tem todo um ambiente aqui construído. Aqui temos a bola, provavelmente, que vai ser rolada por aí. Ok, vamos lá, vamos ver o que isso faz. Ok, quando eu clico com o botão esquerdo, ele aplica uma força para cima. Se eu aperto para frente, para trás, para direita e para esquerda, a minha bolinha rola por aí. E se ela está rolando e eu aperto o botão esquerdo, eu consigo pular. Ok, vamos ver se eu consigo subir aqui uma rampinha. É um jogo baseado em física aí, né? Opa, a barra de espaço pula também. Legal. Deixa eu tentar bater em alguma coisa aqui. Vamos ver se cai essas paradas amarelas aqui. Parece que é pra derrubar, hein? Vamos ver. Derruba. Com a minha habilidade aí, não consegui derrubar muita coisa, mas efetivamente elas estão aí pra interagir. Então, mais um joguinho baseado em física. O legal aqui é porque, diferente do primeira pessoa, que a movimentação é baseada nas coordenadas que você dá quando aperta a WSD, a movimentação aqui é baseada em força. Quando você aplica a força, a bolinha começa a girar e se desloca pelo ambiente. Então isso dá uma movimentação um pouco mais caótica, o que é bem legal para alguns jogos. Então aqui bem simples, só tem o Game Mode mesmo e a bola baseada em física, a Physics Ball aqui. E agora estamos aqui no modo de terceira pessoa. Vamos dar uma olhada o que o mapa inicial vem. Então só um caminho de obstáculos aqui fechado em uma caixa. Mais uma vez aqui estamos com o ambiente sendo iluminado. Beleza, vamos dar o play. E tá aí, terceira pessoa, nenhuma grande surpresa. A WSD para poder controlar ele. Barra de espaço pula. Shift corre? Não. O mouse não faz nada. Então é isso. A gente consegue andar por aí e pular. O que é isso aqui? Bom, só um objeto interativo que por enquanto não faz nada. Legal. Então veja que esse é um modo bem bacana se você curte esses jogos AAA que estão rolando hoje em dia. Muitos deles têm uma movimentação bem parecida com essa, né? Os jogos de RPG, de Action Adventure, e você pode começar o seu próprio usando esse template aqui. Ele também é um template bem simples, veja que ele só tem o Game Mode mesmo e o próprio personagem. O interessante aqui é que veja que ele começa com esse personagem, com esse manequim padrão da Unreal, mas a Unreal tem ferramentas que você pode importar um personagem que, dado algumas restrições, se você seguir alguns protocolos, quando você importa o personagem, você consegue substituir esse manequim direto. Então você não precisa fazer a animação de corrida do personagem, você não precisa fazer a animação de pulo do personagem. Se tudo foi feito corretamente, tudo que você faz é fazer um reskin, é substituir a malha
do manequim base do Unreal pela malha do seu personagem e instantaneamente você tem o seu personagem se deslocando, pulando pelo ambiente. Veja que ele tem uma transição suave aqui entre o pulo e o momento que ele toca no chão, o momento que ele está parado e que ele começa a se movimentar. Não é uma coisa brusca, e tudo isso pode ser aproveitado diretamente aqui no Unreal se você cumprir os requisitos padrões ali para poder fazer a importação. Não é nada demais, mas ele tem que ser feito com critério. Então acho que daí você já começa a entender um pouco do potencial desses projetos base do Unreal. Veja que como ele pode te poupar tempo se você conseguir idealizar um projeto que aproveita ao máximo as funcionalidades que já estão colocadas aqui. Vamos lá, vamos para o próximo. Agora com o Top-Down Template, ou o modo com a câmera vista de cima, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Alguns obstáculos, o personagem já está aqui com o manequim padrão que a gente conheceu no modo passado. E vamos lá, vamos ver o que ele faz. Legal, então aquela câmera meio de cima, assim, meio vibe, meio Diablo, esses RPGzinhos de turno bacana. Ou point and click também, que você aponta onde você quer que o seu personagem vá, clica e ele se desloca até lá. Você não pula, o AWSD não faz nada, tudo aqui é com o mouse. Mais uma vez, veja que ele tem a transição de animação entre corrida e parado. Vamos dar uma olhada nas blueprints que vêm programadas pra gente. Então aqui mais uma vez ele vem com o controlador e ele tira os inputs de comando do personagem jogador e coloca dentro do controlador. E tem esse decal, esse cursor decal, que é esse negocinho verde que fica junto com o mouse mostrando onde você está mirando. O legal dele é isso aqui, ó. Ele projeta. Se você tem uma superfície vertical, ele projeta nela automaticamente. Então ele não é só um decal que está lançado no chão ali. Então, mais uma vez, o interessante desse projeto é justamente que você pode aproveitar essas funcionalidades que já estão prontas. Você pode simplesmente trazer o seu personagem, colocar por cima desse aqui e toda a movimentação dele está pronta já. Ou você pode começar a alterar ele a partir desse ponto. Por exemplo, o meu primeiro jogo, que é o Não Torre na Torre, que eu fiz para Game Jam do André Young, eu usei esse projeto aqui como base. As modificações que eu fiz foram, por exemplo, aqui quando eu clico uma ou duas ou três vezes em qualquer lugar, ele sempre se desloca na mesma velocidade. Lá o que eu fiz foi colocar um patamar a mais, que quando eu dava um duplo clique, ele se deslocava correndo até o lugar. E eu mudei o personagem, eu acabei fazendo as minhas próprias animações, mas eu me arrependi depois. Se eu tivesse feito o personagem e simplesmente feito um reskin desse manequim que o Unreal já tem, eu teria poupado pelo menos um dia de trabalho entre animação, importação e reconstrução de todas as blueprints e tudo que é necessário para poder fazer com que o personagem se mova dessa forma. Então é um bom exemplo de como utilizar esses templates pode te poupar muito tempo. E, cara, a verdade é que a maior parte dos jogos tem um sistema semelhante. Com alguns tweaks você consegue deixar ele personalizado e fazer uma coisa bacana. E você entrega o seu diferencial através da sua história, do seu mundo, de elementos de gameplay únicos e exclusivos que você vai fazendo ao redor disso daqui, você vai construindo acima disso daqui. E se você ainda não está muito avançado, você pode usar isso daqui para poder cumprir o seu primeiro objetivo, que é o criar o seu primeiro jogo, sair do início e chegar até o final e ter aquela sensação de realização de que você cumpriu um projeto como um todo. Hoje nós vamos ficar por aqui. Essa vai ser a primeira parte desse vídeo em que a gente vai visitar todos os templates
Hoje a gente viu o modo de primeira pessoa, o modo de voo, o modo de puzzle, de quebra-cabeça, o rolamento. A gente viu o terceira pessoa e viu aqui o top-down. Os próximos a gente vai ver na segunda parte do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então fiquem por aí para não perder a continuidade dessa série de tutoriais sobre o Unreal Engine. Um grande abraço e até mais!